Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 4 a 15. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém. Você pode orar comigo? Diga assim: Deus, nesta manhã, que o meu coração possa reter a tua palavra e que ela produza transformação na minha mente e no meu coração, em nome de Jesus. Obrigado, irmãos, podem assentar. Impedimentos ao progresso da palavra. Por favor, esteja atento, focado aqui no que eu estou ministrando. Muito importante. Parábola é, na verdade, Jesus usou muitas parábolas, uma história do cotidiano, do dia a dia, que Jesus usou ou usava para ilustrar verdades espirituais. Ele usava dessa metodologia, né, usando o dia a dia das pessoas para que elas compreendessem. E quando ele fala de semeador, ele está falando, né, daquilo que é bem comum, era bem comum naquela região da Palestina, era bem comum para os seus ouvintes, né, esta expressão e esta linguagem figurada que Jesus usou. Um dos maiores problemas que enfrentamos é o que o Tiago, nosso irmão Tiago, na sua carta nos escreve como os ouvintes esquecidos. Este é o grande problema que nós enfrentamos. Na verdade, é um problema de todos os tempos, mas me parece que nesses últimos tempos ele tem se agravado ainda mais. O problema de sermos ouvintes esquecidos. Tiago diz na sua carta, capítulo 1, verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois o mesmo se contempla e se retira, e logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago está nos dizendo aqui na sua carta que a única maneira de não esquecer aquilo que a gente ouve e lê da palavra de Deus, a única forma de você não esquecer é praticando.
Por isso ele vai dizer que aquele que é ouvinte da palavra e não praticante, é como alguém que olha seu rosto no espelho, mas daqui a pouco não lembra mais as suas feições de fato como são. A única forma de você não esquecer é praticando, e esse é o grande problema. E nós ouvimos e pouco praticamos. O nosso problema, e eu digo nosso em termos de Igreja Batista Independente aqui de Cascavel agora, porque disso eu posso falar. O nosso problema aqui não é o ensino, nosso problema aqui não é o que é ensinado, não é o que se aprende na igreja, não é o que é ministrado. Nosso problema aqui não está na falta de bom conteúdo, de boa palavra, de bom alimento, de boa direção, não é esse o nosso problema. Nosso problema aqui, e é comum a muitas outras comunidades espalhadas mundo afora, é exatamente a grande quantidade, o grande percentual de pessoas que ouvem e esquecem. Porque não praticam. Se cada um de nós saísse de cada reunião dizendo, vou sair daqui praticando isso que ouvi, nós teríamos uma comunidade diferente, em muitos aspectos. Pode ter certeza disso. E esta é uma das grandes lutas que eu tenho como pregador da palavra. A luta de ensinar e constatar que as pessoas não praticam. Essa é a minha grande luta. E por isso, como pregador da palavra, eu preciso sempre pedir para o Senhor muita graça, muita paciência e muita perseverança. Porque a gente está ensinando, e as pessoas não praticam. Como estaria a sua vida de oração se você praticasse o que você tem ouvido sobre oração? Como estaria a sua vida de oração se você praticasse aquilo que você tem ouvido sobre oração? E sabe o que eu constato? Eu constato que até a minha neta de 8 anos de idade sabe orar muito melhor, não apenas usando palavras, mas se expressar e falar com Deus muito melhor do que muito crente velho. Eu me envergonho às vezes quando eu ouço oração de certos irmãos. Para começar, tem até medo de orar. E quando oram, é tão superficial que demonstram que tipo de relacionamento tem com Deus. Porque a maneira como você conversa com Deus, você vai... né? Quando a gente percebe alguém orando, eu percebo, eu presto atenção. Porque isso indica o tipo de relacionamento que aquela pessoa tem com Deus. E geralmente, quando ouço alguém muito raso, o relacionamento com Deus é muito raso também. Não é que ela não sabe se expressar em público, não. Não é que ela não saiba usar palavras, não. Porque uma criancinha que aprende de Jesus, que cresce com Jesus, você percebe nas palavras dela profundidade. Mesmo que sejam palavras simples e até trocadas. Ela pode até inverter algumas palavras, mas você vê profundidade naquilo que ela está orando. E aí a gente pede para um crente já de 5, 10 anos de igreja fazer uma oração. E eu digo, essa pessoa não ora, essa pessoa não tem relacionamento com Deus. E se tivesse, isso se expressaria quando ele fala com o Pai. Essa é a verdade. Eu pergunto, como estaria o seu compromisso com a igreja se você praticasse tudo o que ensinamos sobre comunhão? Se você praticasse tudo o que ensinamos sobre comunhão, será que a igreja estaria em segundo plano na sua vida cristã? Ou você daria só como tem feito, sobras? Quando sobra, porque geralmente muitas pessoas dizem assim, não está sobrando tempo, pastor, não sobrou, e a igreja vai ficando com as sobras, porque não é importante, e o que não é importante você dá sobras, você não prioriza, é sempre sobra.
Como estaria a sua comunhão, o seu compromisso com a igreja, se você praticasse aquilo que você tem ouvido sobre comunhão, sobre igreja ser importante? Como estaria a sua vida de santidade, se você praticasse tudo o que você tem ouvido sobre santidade? Sobre vida separada para Deus, sobre afastamento do pecado, sobre o cuidado com o que ouve, com o que vê, com o que fala. Como estaria a sua vida de santidade? E sobre contribuição, então? O tanto que ensinamos sobre o assunto, era para termos aqui nessa comunidade, por exemplo, 100% de fidelidade dos crentes dessa igreja. Mas o que acontece? Acontece o que Jesus nos revela. Na parábola do semeador, Jesus vai revelar para nós o que impede a palavra de fazer efeito no coração das pessoas. E Jesus começa ensinando que há 3 inimigos externos. O primeiro inimigo externo são as aves do céu, versículo 5, e que Jesus vai revelar no versículo 12, que essas aves do céu é Satanás, é o diabo. O diabo quer que a palavra de Deus frutifique na sua vida? Não. Então ele está aqui, você está aqui me ouvindo agora, e aquela criancinha ali está te distraindo. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que a semente caia no seu coração. Você está aqui me ouvindo agora, e as aves do céu estão aí pairando sobre a sua cabeça, né, querendo pegar a semente ainda, né, no ar ainda, sem ela penetrar em seu coração e sua mente. É você se deixando muitas vezes levar por outras coisas. Jesus diz claramente que o diabo são as aves dos céus. Ele não quer que a semente produza, porque ele sabe que isso produzirá transformação. Porque se há uma coisa que produz transformação na vida do ser humano, isso é a palavra de Deus. Não existe outra coisa, meu querido irmão, que possa produzir transformação na vida de alguém, a não ser a palavra de Deus. E ela produz transformação. O diabo não quer que você seja transformado. Isso rouba a palavra. Segundo o inimigo externo, é o sol que faz a semente secar. Verso 6. Solo pedregoso, ele não retém a umidade. O espírito molha, mas não penetra. Jesus revela no verso 13 que as pedras impedem raiz, né, mas ele vai dizer que isso faz com que o sol da provação venha e queime, mate, e impeça a semente de germinar. Ou seja, quando a pessoa, ela quer alegremente praticar a palavra de Deus, vem uma prova que a desanima. Ela ouviu aqui que ela precisa evangelizar, que ela precisa comunicar o evangelho, e ela diz, vou praticar isso. E de repente ela chega em casa e leva um balde de água fria, porque quando ela abre a boca, ela diz, ei, você pensa que você é santo? Você já vem com esse negócio de religião? E lá vai um balde de água fria, e ele diz, já não resiste, o negócio é eu sou todo errado mesmo, não vou falar mais nada. Qualquer provaçãozinha já o desanima. Um outro exemplo, a pessoa ouve sobre dízimo, e sai daqui disposto a praticar, mas aí acontece uma pequena prova, um imprevisto, e ele morre na casca. Ele sai daqui, de repente, o carro dele estraga, e ele já diz, olha aí, viu, já não dá para dar o dízimo, porque eu vou gastar agora no carro, no conserto do carro. Uma provinha, e ele já diz, não dá, porque, olha aí, já aconteceu. E ele fica com medo de faltar. Ou se não, ele chega no trabalho na segunda-feira, e já tem um filho do diabo lá dizendo assim para ele, e aí, como é que é? Está dando dinheiro lá para o seu pastor? Já entregou o dízimo lá para o seu pastor? E ele diz, é verdade, eu não vou dar coisa nenhuma. Qualquer que seja o sol, vem e queima, ele sai até feliz para produzir, eu vou aplicar. E a primeira provaçãozinha que vem, ele morre na casca. Fica com medo. Terceiro inimigo externo, são os espinhos que sufocam. No versículo 7. Depois no verso 14, Jesus deixa claro o que são os espinhos que impedem a semente de germinar e frutificar. São os cuidados da vida, busca por riqueza, o foco nos deleites. Eu não busco por riqueza,
você pode não buscar porque ficar rico, mas está sempre correndo atrás de prosperidade, de boas palavras. Aliás, alguns até me admiro, que estejam ainda aqui conosco firmes, porque tem gente que está correndo atrás de boas palavras, que quer palavras boas, que quer ouvir coisas boas. E aqui a gente fala de coisa boa. Essa manhã eu estou falando de coisas boas, porque o que eu estou falando para você é para transformar a sua vida e te levar para o céu. Isso é muito bom. Aliás, é o melhor de tudo, porque não adianta ganhar o mundo e perder a sua alma, criatura. Coloca isso dentro do seu coração de uma vez por todas. Não adianta se perder pelo caminho, ir para o inferno e o seu carro bom, sua casa boa, e ficar no fogo aí sendo queimado. Essa é a verdade. Bota isso na sua cabeça. Hoje, o hedonismo predomina. A busca do prazer como um fim em si mesmo predomina. As pessoas querem estar bem e querem ter prazer. E é o que a gente sempre ouve. O importante é a gente estar bem. Até na questão de estar numa igreja, as pessoas dizem assim: a gente tem que se sentir bem. Eu achei que você deveria se sentir, na verdade, bem, no sentido de ser confrontado para mudar a sua história, a sua vida. Esse sentido sim. Eu me sinto bem porque eu gosto. Ele gosta de ser espectador. Ele gosta de assistir. Na hora que é para ele fazer, ele não quer fazer. Ele quer só assistir e ser espectador. O que impede que a palavra tenha efeito é exatamente as outras coisas. Essas outras coisas. É isso que faz com que haja o impedimento. Mas o que faz com que esses inimigos prevaleçam, meus queridos irmãos? O que faz com que esses inimigos externos prevaleçam? Porque o diabo, porque as provações, porque os cuidados da vida conseguem ter êxito na vida de muitas pessoas. Por quê? Por causa daquilo que eu chamo de inimigos internos. O externo, ele tem influência e tem poder sobre a sua vida por causa daquilo que eu chamo de inimigos internos. E é o que de fato impede o progresso da palavra na vida de alguém. É o que realmente impede que a palavra faça efeito na sua vida. Preste atenção nisso. O que impede que a palavra faça efeito na sua vida? Além de você ter que lidar com os inimigos externos. Esses inimigos externos, na verdade, vão trabalhar com base naquilo que há internamente em você. E o primeiro impedimento que eu coloco para o progresso da palavra na sua vida é a mente fechada e o coração duro. Perceba que Jesus diz no verso 5 que a semente foi pisada. Uma terra que é pisada, ela se torna uma terra dura. Não é assim? Começa a pisotear uma terra e depois lança uma semente lá. A terra fica dura. Jesus disse que a semente foi pisada, desprezada. Por isso as aves do céu a comeram. Por isso o inimigo teve êxito. O diabo, ele tem livre acesso a uma mente fechada e um coração duro. Porque o coração duro é sinônimo de incredulidade. A palavra não penetra em suas defesas. Há pessoas que ficam distraídas e não conseguem entender e nem compreender coisa alguma. Há outras que ficam assentadas nos bancos de igreja, resistindo à palavra, dizendo: isso não é bem assim, eu tenho a minha compreensão disso, eu compreendo diferente. Se converta, irmão. Estou falando para você esta manhã da palavra de Deus. E eu estou falando que as pessoas resistem à palavra de Deus. Não é o que o pastor Eliezer está falando aqui, é a palavra de Deus. Isso não é bem, se não é bem assim, é como então? Quer vir aqui me ensinar? Eu te dou o microfone, você vem aqui e ensina. Não é bem assim, é assim como então? Se não é bem assim, que jeito que é? Se não é como a Bíblia está dizendo, de que jeito que é então? Me explique.
Se não é bem assim. Não é bem assim porque muitas vezes as pessoas são seletivas naquilo que gostam, naquilo que não gostam. Isso eu não gostei. Por isso tem gente que só toca a capa da Bíblia na mão, porque não gosta de nada do que a Bíblia diz. Daí tira isso que eu não gosto, tira aquilo que eu não gosto, tira aquilo outro que eu não gosto, e ele está só com a capa na mão. É um crente raso, é um crente que não realmente não vive nada da palavra, porque para ele não é bem assim. Isso é um prato cheio para o diabo, para as aves do céu. Por isso, no verso 8, Jesus, ele clama: quem tem ouvidos, ouça. É interessante que o texto diz que Jesus clama. Eu creio que Jesus aqui faz assim, ele se expressa de uma forma que diz: como eu queria que vocês ouvissem isso que eu estou falando para vocês. Se a sua mente for fechada, se o seu coração for duro, é certo que você não receberá a palavra. Consequentemente, não será transformado, pois é a palavra que nos transforma. Então, querido irmão, primeiro impedimento para que a palavra produza na sua vida é mente fechada e coração duro. Aí as aves do céu podem vir, porque a semente fica na superfície. Elas podem vir, o diabo vem, rouba, o diabo vem e ainda te dá até, aliás, ele até te aplaude, ele até diz assim para você: ei, você está com a razão mesmo, é isso mesmo, ele te aplaude sim. Ele até vai dizer que você está cheio de razão, ele vai te dar razão. E agora eu vou dizer para você, escuta bem o que eu vou dizer. Se você ouvir o diabo te dando razão, é porque você está mal mesmo, viu? Você está muito mal. Se eu ouvir no seu ouvido assim: você tem razão, você está certo. Cuidado. O diabo dá razão para alguém é para que essa pessoa está muito mal. Toma cuidado. Primeiro impedimento ao progresso da palavra, que impede que sejamos crentes de qualidade, que crescem diariamente, que produz frutos abundantes, é a mente fechada e o coração duro. Isso é verdade. Mas há um outro impedimento, que é a recepção superficial. Perceba que as pedras não deixam criar raiz. O caráter sem profundidade facilmente vacila diante da provação ou da tentação. Sabe por que vacilou na tentação, na provação? Porque não tem profundidade, o caráter é raso. Há um entusiasmo inicial, uma alegria, mas não cria raiz. A rocha sobre o solo. Consequentemente, quando a luz agressiva do sol se abate sobre ela, a sua vida espiritual atrofia, não resiste à provação. Quantas pessoas nós temos visto retroceder, porque não suportam a provação. Não suportam a provação. Não tem como uma vida superficial prevalecer. E nós vivemos, meus queridos irmãos, num tempo de muita superficialidade, relacionamentos superficiais, compromissos superficiais. Para que haja transformação e frutificação, é preciso que a palavra revolucione as profundezas do nosso ser, mexa com as nossas estruturas. E se não mexer, não há como acontecer transformação. Por isso Jesus diz que não tem como colocar vinho novo em odres velhos. Ele está dizendo que não dá para estruturas velhas comportar aquilo que é novo. É preciso haver transformação. Ele diz que não dá para remendar tecido velho com tecido novo, porque ele diz que vai rasgar as velhas estruturas. Na verdade tem que ser derribadas para que o novo seja estabelecido. E não estou falando de estrutura denominacional, como muitos interpretaram alguns anos atrás dessa forma, que o vinho novo é a estrutura nova. Não, estou falando da sua vida. Jesus está falando da nossa vida. É disso que ele está falando, de estrutura nova. Vivemos um tempo de conversões superficiais, rasas. Por isso há tanto mau testemunho de muitos que se dizem crentes, porque são rasos. Não tem como a palavra progredir e produzir transformações em pessoas que não removem as pedras, para que as raízes se aprofundem.
Se você não remover as pedras, não terá raiz. E sem raiz profunda, você será uma pessoa superficial. E aí nós vamos encontrar uma geração de crentes que são tão rasos, superficiais. E não é porque não tem acesso, porque nunca em toda a história da igreja houve tanta oportunidade de se aprofundar como em nosso tempo. Nunca se proliferou tantas heresias também. Nunca se proliferou tanto tanto mato, mas também nunca se teve tantas oportunidades como se tem tido hoje. Nunca. Por isso, queridos, não tem como a palavra progredir e produzir transformações em pessoas que não removem as pedras para que as raízes aprofundem. Eu não sei o que pode ser essas pedras na sua vida, mas se não removê-las, não tem como criar raiz. E sem raiz, você sempre será um crente superficial. Qualquer coisinha te abala, qualquer coisinha te entristece, qualquer coisinha te faz retroceder. E o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E o terceiro impedimento ao progresso da palavra na vida de alguém é a confusão entre o mundano e o espiritual. Os cuidados com as coisas da vida provocam confusão e inversão de valores. Recebem a palavra, mas recebem outras coisas em profusão também. Se orgulham, algumas pessoas se orgulham de ter a mente aberta. É tão aberta que não consegue manter nada nela, e nem fora dela. É tão mente aberta, minha mente aberta, aí é uma verdadeira esponja. Absorve tudo que não presta. Não conseguem discernir entre o mundano e o espiritual. No fim, negócios, prazeres, riquezas, como espinhos, sufocam a sua vida espiritual. O coração dividido não consegue encontrar em Deus raízes, pois é impossível agradar a dois senhores. Muitas pessoas não conseguem entender a palavra. Você está aqui comigo? Já tem gente passeando. Você está aqui comigo? Preste atenção. É tão importante entender isso. O coração dividido não consegue encontrar em Deus raízes, pois é impossível agradar a dois senhores. Muitas pessoas não conseguem entender a palavra e as coisas de Deus por estarem envolvidos com são verdadeiras esponjas, como eu disse, que absorvem tudo o que o mundo lhes oferece, e por terem um coração totalmente dividido, não ser do Senhor, eles não conseguem compreender as coisas espirituais. Há confusão entre o mundano e o espiritual, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é, provoca confusão. E aí, por não terem um coração totalmente do Senhor, não conseguem compreender as coisas espirituais. A confusão entre o mundano e o espiritual, o coração dividido, não consegue progredir nas coisas de Deus. Há sempre algo mais importante do que as coisas de Deus, e é a sua vontade que tem que prevalecer, e não a vontade de Deus. Por isso são sufocados e não conseguem frutificar. Porque o que importa é a minha vontade. O que importa é a minha vontade. Tá? E a gente vê isso, irmãos, quando você tem que fazer uma escolha entre um programa espiritual e um programa que não é espiritual, que é secular, que é um programa, outro programa qualquer. Percebe isso claramente. Entre ter que abrir mão de uma coisa para estar honrando o Senhor, para estar priorizando ao Senhor, eu prefiro abrir mão de priorizar o Senhor em determinar outra coisa. Geralmente o argumento das pessoas é que
Por exemplo, né? Orar eu oro sempre, ler Bíblia eu posso ler outra hora, igreja tem culto todo dia, toda semana, e está sempre argumentando. E suas prioridades continuam sendo sua vontade. Hoje eu estou com vontade de fazer tal coisa, eu vou, mas é dia de ceia, irmão, não tem problema, eu tomo ceia mês que vem, ou eu vou em outra igreja durante a semana e tomo também, é tudo igual, tudo certo, está tudo bem. Não há prioridades. Por não haver prioridades, a palavra não consegue produzir na sua vida. Querido irmão, querida irmã, sufoca, não frutifica. Quando há confusão entre o mundano. Quero concluir essa palavra esta manhã. Estou entregando ela, mais uma vez orando, para que Deus trabalhe o seu coração. Mais uma vez orando para que o Senhor possa ajudar você a praticá-la. E o grande problema não é você receber, ser ensinado, mas você praticar. Quais os impedimentos ao progresso da palavra na vida de alguém? Mente fechada e coração duro. A incredulidade e a distração impedem o progresso da palavra na vida de alguém. A recepção superficial. Pessoas que não criam raízes, são pessoas que não resistem ao sol da provação, são superficiais. A confusão entre o mundano e o espiritual. O coração dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E quando eu falo coisas do mundo, eu não estou falando em você beber, fumar, eu estou falando coisas do mundo, é você, né, priorizar as coisas deste século, as coisas dessa vida. Seu trabalho, seu lazer e outras coisas que você não considera pecado, mas que você, na ordem de prioridade, você coloca no lugar de Deus na sua vida. É disso que eu estou falando. Por isso é facilmente, né, desanimado. E a confusão entre o mundano e o espiritual, o coração dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, não consegue crescer espiritualmente, é facilmente sufocado. Mas não posso deixar de concluir dizendo isso. Jesus fala de uma semente que produziu. Jesus fala de uma terra que é produtiva. Jesus fala de um coração que é capaz de receber e crescer na palavra. Ele fala disso. E ele vai dizer para nós aí no versículo 15, quais as características desse que progride, quais as características desse que a palavra faz efeito e ela produz, se desenvolve na palavra. No verso 15 Jesus responde, e ele vai dizer que aqueles que produzem, aqueles que progridem, são aqueles que ouvem de bom e reto coração. Em primeiro lugar, ou seja, são aqueles que não resistem e nem argumentam contra ela. Recebem a palavra sem argumentar, sem se justificar, sem de alguma forma querer resisti-la. Ouvir de bom e reto coração é aquele que ouve e prontamente se propõe a praticá-la. Segunda característica, retém a palavra. Jesus está dizendo no versículo 15, é aquele que recebe de bom e reto coração e retém a palavra. Ou seja, não ouve por um ouvido e sai por outro. Mas como aquela criança que estava na sala de escola dominical, e a professora começou a contar a história, ela colocou a mão sobre um ouvido. E a professora disse, está com dor de ouvido, minha filha? Não, professor, então por que você está com a mão assim? Porque a minha mãe disse que tudo que ela fala, para mim, entra no ouvido e sai no outro. Então assim eu posso reter a palavra que só vai falar. Eu vou segurar. Tem gente que precisa fazer isso, para segurar a palavra, ela ir para o coração, para não entrar no ouvido e sair no outro. Reter. E ainda Jesus vai falar, e aquele que progride, e aquele que persevera, diz o verso 15. E persevera na palavra. Para a palavra fazer efeito, gente, não é de imediato. Preste atenção nisso. Por isso a gente corre risco. Olha aqui para mim.
Por isso você corre o risco de daqui, nem até a tua casa, daqui até a porta do seu carro, o negócio já ter evaporado da sua mente e do seu coração. Porque você tem que perseverar na palavra. O que eu estou falando? Eu estou falando que o agricultor que joga a semente lá, ela já nasce imediatamente? É assim que funciona? Não tem um processo? Por isso Jesus tem que dizer, ele está dizendo para a gente que tem que perseverar. Há um processo. A palavra entrou no seu coração agora, foi semeada. Se você é a terra, beira do caminho, pisada, mente fechada, coração duro, não sei, o Espírito Santo é que sabe. Se você é mente confusa, confunde as coisas mundanas com coisa espiritual, faz aquela salada de fruta, o que é que tem e não faz mal? Não sei, é o Espírito Santo que sabe. Se você tem coração, tem dificuldade, porque você é superficial, o Espírito Santo sabe também. Mas quando a palavra cai, se você não perseverar, ela não vai frutificar, porque você tem que cuidar dessa palavra que você ouviu. Você tem que dizer: Espírito Santo, rega essa palavra no meu coração. Espírito Santo, não deixa ela sair daí. E você precisa adubá-la com leitura bíblica na sua casa, fortalecer essa palavra que você ouviu. E aí você tem que começar a praticar. Daí você vai enfrentar as dificuldades para praticar, mas você tem que perseverar. E quando você persevera em praticar, ela começa a germinar e a frutificar. E de repente você diz: olha, a minha vida está mudando, a minha vida está mudando, a minha vida está mudando. E muda mesmo, porque a palavra de Deus muda. Mas tem que perseverar, é o que Jesus está dizendo. Tem que ouvir de bom e reto coração, ou seja, não resistir, não argumentar. Tem que reter. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem que guardar, tem que reter. E tem que perseverar. Vai ter que enxotar as aves do céu, porque o diabo vai vir na tua mente e vai dizer assim: não é assim, querer roubar. Tem que enxotar as aves. Você tem que adubar. E você tem que esperar. Ah, mas não fez efeito. Espera aí, tem um tempo para fazer efeito. Você tem que dar o tempo certo para fazer efeito. Compreende isso, irmão? É isso. É preciso perseverar na prática até a palavra produzir efeito, porque você planta e já não colhe imediatamente. Você planta e espera o tempo certo de colher. Você quer progredir espiritualmente? Seja oração. A sua cabeça fechada.